de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Tá funcionando? Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, deixa eu arrumar outro negócio aqui que eu tenho problema com mesa desarrumada. Nós rogamos a Jesus e aos nossos amigos que nos envolva e nos oriente hoje e sempre. De verdade, o que a gente se vê e vê não é em verdade o que a gente é. A gente vive 20 anos, vive 60 anos e ainda se vê fazendo algo que se não imaginava apto a realizar. Tem horas que a gente se olha e tem determinadas percepções que nós nos perguntamos de onde saiu isso de dentro de mim. A impressão é que chegou algo novo. E quando nós viramos espíritas, infelizmente, sempre que nós fazemos algo feio, ou sempre que nós sentimos ou pensamos algo feio, a culpa é do obsessor. Sempre existe alguém que está nos perturbando, nos aliciando e nos fazendo ser mal. Porque, na verdade, a gente acredita que a gente é bom. E que se fazemos algo de mal, ou de ruim, ou de equívoco, isso é inerente de uma força de fora. Ah, então eu fiz isso porque o obsessor me cerceou a liberdade de fazer a minha opção, de ter a minha opção. Liberdade é algo que a gente de verdade não sabe ainda o que é e mais ainda não consegue vivenciar. Tem dias que a gente acredita que vai ficar louco. Eu tenho dias que eu acho que eu estou num liame entre a razão e a insânia. Porque eu falo assim, meu Deus, eu vivo de uma forma que eu não queria viver. Porque minha alma às vezes me chama a viver experiências, a viver sonhos, pegar uma prancha de surf, a fazer um kitesurf, a, sei lá, ir para a lua, fazer viagens. E me sinto às vezes cerceado, algemado e aprisionado, não conseguindo fazer isso. Ser livre é algo que na sua síntese, o homem ainda hoje só consegue ser no pensamento. Só consegue ser na sua mente. E a gente viaja. E como viaja? E viaja sem freios, viaja sem limites, viaja. A gente sonha. E o sofrimento maior é à medida que nós vamos vendo que entre os nossos sonhos e aquilo que de verdade a gente vive e realiza, há um abismo, há um aspecto abissal. Mas nos nossos sonhos, nós começamos a formar regras para a liberdade. Se nós perguntarmos aos companheiros em um aspecto individual sobre as suas vidas, uns vão dizer que são livres em uma experiência, outros vão viver que são livres em outros aspectos. Minha amiga Vera é livre, não tem vergonha de nada, eu já tenho um pouco mais de vergonha. Então, ser livre em determinados aspectos já é complexo, já é difícil, já encerra em mim alguns limites. Então, a minha liberdade de manifestação no mundo, ela tem limites. Agora, estas ideias de liberdade que nós fazemos para nós, o equívoco vem quando nós começamos a pegar ideias nossas e plantar nos outros. E aí nós começamos assim, eu se fosse você, não ia por esse caminho. E começamos a formar regras e influências sobre a mente alheia, mas em determinada época, quando nós nos percebemos, nós entramos exatamente no mesmo caminho que nós dissemos ao outro que não era para ele ir. Ou seja, eu disse que você não fosse aqui, mas em determinada hora eu resolvi ir aqui.
Então, essa regra de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, ainda vige hoje. Nós começamos a perceber, e nós estamos, quanto mais estudamos, e à medida que nós vamos lendo, que o ato de ser livre é um ato individual. Ninguém é livre em grupo, porque as liberdades são diferenciadas. Porque as liberdades, elas estão relacionadas ao poder de consciência que cada um tem sobre a própria vida. As pessoas têm medos, medinhos, medões, medaços e horrores. Eu odeio avião. Eu detesto avião. Eu detesto lugar fechado. Quando eu entro dentro de um avião, eu surto. Última vez que eu fui fazer minha viagem aérea, eu desci antes de decolar. Com o cinto afivelado, eu passei mal, perdi o ar, parei de respirar. E aí a pessoa chega e fala assim, Marcelo, deixa de ser bobo, coisinha boba. Ou seja, aquele indivíduo é livre para fazer aquilo. Eu não. Lugares fechados, para mim, são algemas. Se eu fico cerceado, se eu fico fechado em algum lugar, eu começo a me sentir mal. Se nós fecharmos essa porta, fecharmos essas janelas, eu vou começar a ficar esquisito, Márcio. Vai começar a me dar uma coisa estranha. Porque são os meus limites e cada pessoa tem o seu limite e cada indivíduo precisa respeitar o limite de liberdade que o outro tem para exercer. Alguns têm uma liberdade enorme e essa sensação de liberdade, eles exercitam ela em viagem. E algumas outras pessoas são livres, mas são livres para viver na sociedade, no ambiente onde estão. Aí quando você fala assim, vou fazer uma viagem, eu falo, eu não gosto de viajar. Particularmente também eu sou todo errado, gente. Eu não gosto de viajar, não, tenho uma preguiça de viajar, de uma coisa doida. Aí você não gosta, você é doido, mas é o meu limite de liberdade. Eu tenho algemas que ainda me deixam com os meus limites. E nós passamos a nossa vida usando aquilo que a gente aceita como ser livre e levando esta experiência para o outro e querendo que o outro seja livre igual a gente é. Sem nós nos apercebermos e fazermos o exercício que isso está encerrado numa consciência e que aquilo que você vê nunca é de verdade a íntegra do indivíduo. Nós vemos sempre o finalzinho do iceberg, o encarnado. Agora, a base daquele iceberg, que está encerrado numa consciência que existe nele, esta é invisível a nós, do outro. E digo mais, essa consciência nossa, ela é até invisível muitas vezes a nós mesmos, que não conseguimos enxergar ainda a base da nossa consciência por essas e outras, que viver é viajar para si, é mergulhar em si, é descobrir quais são os seus limites, aonde estão as barreiras, as suas barreiras, fazer a descoberta se é a hora de você ir além da sua barreira. Tem pessoas que dizem a você muitas vezes assim, poxa, mas você precisa vencer isso. Como se vencer isso fosse fácil, né, Mariana? Como se superar algo fosse fácil. Então, Allan Kardec indaga aos espíritos se tem o homem o direito de botar embaraços na liberdade de consciência alheia. Ou seja, se nós temos o direito de interferir na forma como o outro formata a consciência que tem de si próprio. E os espíritos, então, vão e respondem assim, falece-te este direito. Ou seja, isto é morto. Quanto em referência à liberdade de pensar, pois isso só que a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis ligadas à natureza, regula as relações entre ele, Deus e os homens. Então, quando nós tentamos interferir na consciência alheia, nós estamos interferindo na maneira como o homem se relaciona com Deus. Porque a lei de Deus, segundo nos dizem os Espíritos, ela tem um registro na consciência. Ah, então óbvio, eu já sei a lei. Não.
Você pode ter um livro nas mãos e não saber o que está escrito 100% na íntegra daquelas mensagens, daquela página, daquele texto. Temos na nossa consciência a lei de Deus como registro, mas nós estamos aprendendo a enxergar esta lei, a entender esta lei, a compreender esta lei e adquirir liberdade própria a partir de quando esta lei passa a fazer mais sentido para nós. É por essas e outras que nós falamos tantas vezes assim, mas eu não entendo como fulano consegue pensar isso. Como fulano faz isso? Ele faz isso porque a lei que está escrita na mente dele, ele identifica por desconhecimento que dá a ele liberdade para agir assim. A nossa função é reprimir o mal que advém desta ação. Mas por mais que você reprima o mal que uma consciência enferma faça, você nunca muda a consciência alheia. A consciência é uma transformação própria, pessoal. Não é o mestre, não é Jesus, nem são os espíritos que mudam a maneira que você tem de enxergar a vida, que mudam as regras que você formatou para a vida. São as experiências que façam que você ajuste a sua própria visão ante a vida. Agora veja só, se a gente não consegue muitas vezes mudar a gente, como a gente pensa que alguém pode ter a força e o poder de fazer ajustes em nós? E pior ainda, como nós podemos passar a nossa vida querendo mudar a liberdade de reflexão e de consciência daquele outro indivíduo que está ao nosso lado? Segue então Allan Kardec indagando aos espíritos. Que é o resultado dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Limitar os homens e procederem em desacordo com a sua forma de pensar. É fazê-los falsos, é fazê-los hipócritas. O que é o homem hipócrita? Nós usamos tanto essa palavra, chamamos o outro de hipócrita. O hipócrita é aquele que imagina de um jeito, que tem regras em si na sua mente, e que muda estas regras para atender uma demanda social e se acertar ante ela. E aí a gente se choca quando vê a verdade do outro. Mas fulano, mas eu achava que você não fazia isso. Eu achava que você era diferente. Mas claro, a sociedade exige tanto que você faça adequação, segundo regras de uma consciência formada por homens que ditam regras, que quando o indivíduo foge, a gente assusta. Porque, na verdade, nós levamos o homem a pensar, ou imaginamos que ele estivesse refletindo de forma diferente, só que em determinada hora ele simplesmente faz aquilo que sempre esteve inserido nele. Age daquela forma que está embutido nele. É por essas e outras que a gente se choca tanto uns com os outros. É por essas e outras que as nossas relações não duram nada. Outro dia eu conversava com uma amiga e falava para ela assim: ô Plana, e aqueles amigos da gente de 20 anos, né? De 25 anos atrás, Olinda, cadê aquele pessoal que a gente não vê mais? Em determinada hora as pessoas enjoaram de ter que agir segundo aquilo que elas não querem. E a gente, à medida que a gente envelhece, começa a não aceitar mais essa convivência que rouba a minha consciência, que rouba a minha forma de viver. Eu, com 18 anos, eu era obrigado a ouvir Zezé de Camargo e Luciano, porque todo mundo ouvia. E que se eu não ouvisse, não cantasse Chitãozinho e Chororó, ninguém me convidava para festa nenhuma, ninguém me chamava para nada, ninguém me chamava para show nenhum. A gente com 20 anos é forçado a fazer aquilo que odeia. Eu quero ver um menino de 20 anos falar assim: vou numa récita de piano, vou ouvir Mozart, uma sinfonia. O outro olha para ele assim e chama ele de maluco. Então a gente rouba a nossa liberdade. Na medida que nós começamos a ficar velhos e descobrimos o quanto nós jogamos fora da nossa energia, o quanto fomos falsos, hipócritas, os gostos que temos, nós começamos a nos sair disso.
Aí o cara vai falar assim, mas vamos fazer. Lembra o camping, a gente acampava, todo mundo junto. Eu preciso dizer pra você que eu detesto acampar. Sempre detestei acampar. Mas se eu não fosse, perdi os amigos. Se eu não fosse, não me relacionava. Se eu não fosse, era retirado do bando. Quando a gente vai ficando velho, nós começamos a ter uma facilidade maior em dizer algo como, isso não me agrada, porque isto foge à minha consciência. Naquela época a gente era menino, com 20 e poucos anos, 18, 19 anos, né? Com 20 anos já é adulto, pai de família, né, Márcio? 16 anos, que as pessoas saíam. Tem um negocinho pra gente, né, dar uma cheirada aqui, fumadinha aqui. A gente vai e fuma. A gente vai, bebe e cheira, porque todo mundo bebe, fuma e cheira, e a gente quer fazer parte do grupo. Mas quando aquilo finaliza, a nossa consciência fala, Marcelo, para que isso? Mas você começa um diálogo com você mesmo. Mas se eu não fizer, eles me abandonam. Se eu não fizer, eu não faço parte. Se eu não fizer, eu sou o diferente, o careta, o esquisito. Então, para viver a liberdade de consciência, é preciso se ter em mente que quase sempre você viverá só, ou não viverá com muitas pessoas ao seu redor. Não viverá. O indivíduo que quer ser livre, será livre sozinho. Porque a liberdade implica num momento consigo próprio, não um momento em bando, não um momento com pessoas. Ser livre é difícil, porque ter consciência livre implicará em saber que as pessoas saberão de verdade um bocadinho sobre o seu iceberg que já se mostra. E farão opção por não estar mais junto a você. E isso faz parte do processo existencial. Quantos amigos você tinha no tempo da rinha? Das boates toda? Onde estão eles hoje? É uma mudança. A consciência muda. O mecanismo muda. E esse mecanismo rompe a hipocrisia. Viver segundo aquilo que você acredita, acredite, vai te fazer sozinho. Dificilmente você vai achar alguém que seja semelhante a você nesses conceitos, nessas ideias. Mas nós queremos vencer. Nós queremos nos vencer. E não dá para nós vencermos levando o mundo conosco. Vencer-se é um processo pessoal e individual. E viver segundo aquilo que se acredita exige, Olinda, uma coragem ímpar de você dizer, isso não me agrada. Eu não ajo assim. Mas todo mundo faz, por que você não faz? Porque a minha consciência, a lei que legisla sobre mim, diz que não preciso agir assim. Diz que não preciso fazer assim. Ficamos chatos, mas ficamos livres. E a alma vai ficando certamente muito mais leve. Aí ele segue dizendo, será que se deve ter respeito por outras religiões, ainda quando essas crenças que as pessoas levam em si sejam falsas, verdadeiramente falsas? Diz o seguinte, olha, se aquilo que alguém carrega em si como um mecanismo de consciência, de ideia própria, é falso, mas não faz mal, deixe ele com o processo de consciência dele. Você não vai mudar a cabeça do outro. Pelo amor de Deus, pegue um papel e uma caneta, porque só ouvir não dá, às vezes. Escreva, eu não vou mudar a cabeça do outro. Eu não vou. Os casamentos acabam, sabe por quê? Sabe, Camila, você falou assim, quando eu casar, eu vou mudar ele. Eu vou dar um jeito nele e vou ajeitar ele do meu jeito. 4 meses depois está assinando divórcio, porque você não consegue. Você vai começar, né, Fátima, a aprender a conviver, Gugu e Taquinho, com as lutas próprias, ou você vai assim, com a sua liberdade de consciência, e o outro com a liberdade de consciência dele, vamos vendo o que dá para seguirmos juntos, né, Luiz? Ou então acabou. Nós não chegaremos a lugar algum. Então, as pessoas, elas têm o direito de exercer, de pensar, de como elas quiserem. E nós não estamos aqui para inferir e interferir na consciência alheia. Porém, se aquilo que você acredita já começa a se manifestar
e lesa o outro, aí existem os regulamentos humanos que limitam isso. Pode chegar aqui e falar assim, eu acredito que o sangue de Vera vai lavar os meus pecados. Pegar uma faca ali agora, vamos sangrar a Vera aqui dentro, vamos tomar um banho do sangue dela, porque eu acredito nisso e vou fazer isso. Bem, você pode acreditar. Eu não tenho como fazer essa interferência no seu psiquismo. Mas eu tenho e devo fazer essa interferência se esta ação... E reza a Vera, coitado, não tem nada com isso, nós vamos entrar junto, não vamos deixar, não. Não, o sangue é ruim, piora a sua vida, ainda manda logo essa. As pessoas têm que compreender que a gente tem um limite para interferir na liberdade de consciência alheia. E este limite é quando a atitude daquela consciência lesa o outro, fere o outro. Será repreensível aquele que andalize com essas ideias, com as suas crenças, um outro que não pensa igual a ele? Ou seja, a gente, né? Quando pega o outro que pensa diferente de nós, esculhamba. Tá vendo porque que a sua vida é ruim, Márcio? Eu te falei, mas você não vai comigo. Cola comigo, Márcio. Cola aqui, que nós vamos resolver tudo. A sua vida é essa porcaria, porque você não cola, você não... Márcio, eu sou rodado, eu sou vivido, não estou no quarto casamento, Márcio, já perdi uma casa de moto com efizema pulmonar, tenho hipertensão arterial, mas sou rodado, Márcio. Cola com ele que você vai ter efizema pulmonar, hipertensão arterial, seu casamento vai para o brejo, porque são essas perspectivas. Nós precisamos nos aproximar de pessoas que vençam. Temos que ter alguém para servir como exemplo para nós. Ver de Jesus, é o único, 625 do Livro dos Espíritos, como eles nos dão as respostas. Mas nós descobrimos sempre novos amigos com novos conceitos, com novas ideias que nos metem em novos buracos. Que são os buracos de sempre, às vezes, que a gente entra, né? Menino, colei com uma pessoa, fui pela cabeça dela, era um projeto tão bacana, estou num buraco agora, porque seguia aquela linha, sua consciência gritava o tempo inteiro, não faça isso, sai fora, sai fora. E a gente depois fica com ressaca, né? Ressaca na alma, moral, mas eu ouvi o tempo inteiro que não era para ter ido. Teve um dia que eu peguei o evangelho, fui perguntar aos espíritos o que é que eles queriam me dizer, aí quando eu abri, ele falou assim, reconcilia-te com o teu adversário. Esse aqui é um obsessor que está me dando essa mensagem, não pode ser de Deus, eu vou fechar isso aqui e vou seguir adiante nesta luta. Então, esta ideia de sentir-se livre, de seguir livre, de forma alguma nos dá o direito de inferir na liberdade de consciência alheia. De mexermos naquilo que o outro acredita como maneira de vida. Se ele acredita, se não fizer mal a ninguém, só fizer mal a ele, em alguma época ele vai responder, fará os seus ajustes, mas só que nós somos egoístas de uma maneira que dizem, mas eu queria tanto que ele pensasse, né, Fábio, que ele pensasse igual a mim, porque daríamos tão mais certo. Olha só, se pensar igual a mim, vai dar certo. Olha como o ser humano ele é egoísta e como ele acredita de verdade que a sua lei de consciência reflete além. Me perdoem as mães, mas mamãe falou. É verdade, muitas vezes a mamãe fala, mas tem vezes também que a mamãe fala bobagem, porque fala segundo as suas ideias, os seus conceitos, e mais na frente nós vamos sofrer, porque nós vamos descobrir que aquela santa nos deu uma ideia e um conceito que difere do nosso. É por essas e outras que as famílias vivem nas dificuldades, nos conflitos, nas lutas, né? Eu e a mamãe se bate, eu com meu irmão, e ele, porque nós somos família, temos o mesmo sangue, mas temos uma consciência individual, e pensa individual. E o outro vai dizer, mas você nem parece desta família, você nem parece sangue do meu sangue, estou eu aqui querendo te dar a portaria da prefeitura, que eu estou aqui, que o vereador me deu, que o prefeito me deu. Eu falo assim, dá para o teu irmão. E ele está dizendo, meu irmão, eu não quero, não tenho méritos para isso, não tenho vínculos políticos, você é um bobo, nem parece. Que é um processo próprio, consciencial.
e carrega relações de descoberta de si próprio, eu não tenho por que oferir este mérito. Eu não tenho por que usufruir este mérito. Até porque não me sinto apto a esse mérito, porque não estou vinculado em nada a isso. Certamente há outros que têm muito mais vínculos e estão aptos a recebê-lo do que eu. Mas as pessoas nos forçam com a sua consciência a nos corromper pela consciência alheia. E às vezes a gente cede e sofre. E sofre muito. E às vezes para fazer o acerto de volta, para recomeçar, meus irmãos, é uma quebrada de joelho. Fratura assim na machadada. Pá! Que até a gente recuperar o movimento de perna e se levantar de novo, simplesmente porque nós fugimos da nossa consciência. Fizemos diferente daquilo. Em o livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos fala sobre o exame de consciência, né? E todo mundo que está aqui reunido faz, eu sei, não tenho dúvida disso. Todo mundo à noite que está aqui se deita e antes de dormir, antes de ver o jornal, os programas finais, abre os olhos e fala assim: Senhor, quantas pessoas eu fiz infeliz hoje. Senhor, quantas pessoas eu fiz feliz hoje. Senhor, as pessoas a quem eu fiz infeliz, começarei meu dia amanhã tentando fazê-las felizes, me desculpando e buscando. Isso é uma maneira de nós zerarmos os nossos dias. Mas com o acúmulo de ausência de exame de consciência, Luiz, vai chegar em 278 pessoas, eu já vou esquecer da primeira e já vou ter difícil de retomar e recomeçar. Esse mecanismo próprio. Se nós pararmos, pensarmos e refletirmos sobre a nossa ação com o nosso companheiro, sobre os nossos equívocos, sobre as nossas ações junto a eles. Aí ele segue dizendo: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem ideias perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que transviaram obedecendo falsos princípios. Ele diz o seguinte: os Espíritos respondem, você pode, você deve, quando você vê que alguém está agindo mal, ou seja, aquilo já não está mais só no plano da mente, mas já começa a estar numa ação, você deve chegar, mas aí ele diz algo, os Espíritos falam algo muito legal, Márcio. Sirva-se de brandura e persuasão. Sirva-se de brandura e persuasão. As pessoas são arredias, nós somos arredios. Quando eu falo às vezes, eu estou falando, gente, a gente é arredio. Quando alguém fala alto com a gente, Gouveia você! A gente já arrepia logo aqui, né? Aqui no cangote, né, Gouveia? Porque a pessoa falou alto, a gente já se arma, já começa a sentir um batimento mais forte, cardíaco, um batimento aqui, ou infarto ou voo em cima. Porque esse é um processo reativo do físico, né? Então, ser gentil, ser brando, ser individual com o outro. As regras não podem e não devem ser aplicadas da mesma maneira. Cada indivíduo precisa da regra de um jeito. Para as pessoas simples, você torna a regra simples. Para as pessoas eruditas, você sobe na maneira que ela entenda, sem sentir-se menor e medíocre. O apóstolo já nos falava: fiz-me fraco com os fracos e fortes com os fortes. Se nós quisermos de verdade agir, nós temos que procurar saber quem é o objeto que nós estamos ajudando. Mas nós formatamos regras e jogamos sobre as pessoas sem saber que eu falo assim mesmo. Não, eu gosto muito e falo assim. Não, não funciona assim. Cada indivíduo recebe de um jeito. Então o sábio é aquele que se serve e aprende a entender com quem ele vai servir, para quem ele vai prestar o serviço e como ele prestará o serviço. Quantas vezes, no afã de fazer certo, acarreamos um ódio, perdemos um amigo, ganhamos um inimigo, naquele afã de fazer certo, de servir, de ajudar. Quantas vezes? Simplesmente porque nós não olhamos o outro, nós olhamos a gente. Nós só pensamos em como nós fazemos, mas nós não pensamos como o outro vai fazer. Se nós recordarmos, Márcio, Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre, quando Jesus auxiliava os enfermos,
A cada um ele ajudava de um jeito, Luiz. O aleijado que entra na residência onde ele estava e é colocado ali, ele olha e pergunta: então, o que queres? Eu quero voltar a andar, me perdoe. O mestre diz: seus pecados estão perdoados. E ele continua ali, aleijadinho, né? Ele olha para Jesus e pensa, perto do mestre, pensar e pensar em voz alta, né? Deve ter pensado mais ou menos assim, Vera. Quem é esse sujeito aí que pensa que pode me perdoar os meus pecados e que com isso me restabelece algo? O mestre lê, muda a inflexão de voz e diz: o que é mais fácil eu te dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E naquela hora, um sujeito que estava há 20 anos imóvel se coloca de pé. O mestre faz recomposição óssea, muscular, renova os nervos, o sangue, tudo, e o sujeito se coloca de pé e vai embora. Quando ele chega junto a Siloé, ao poço de Siloé, havia um cego. E ele faz então o que com aquele cego, Luiz? Ele pega a areia no chão e cospe na areia. Ele faz mandinga. Jesus mandingueiro. Já pensou aqui no trabalho, Márcio? Nós estamos ali dentro, traz a areia. Bota Márcio para cuspir na areia. E passa na ferida do povo. Jesus pega a areia, cospe, faz uma massa e passa no olho do cego. Era como ele podia receber aquela bênção. A hemorroísa, uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo hemorrágico há mais de 20 anos, numa multidão de milhares de pessoas em Jerusalém, ela se aproxima dele, bota a mão na roupa e pergunta assim: algo de bom saiu de mim? Quem botou a mão em mim? Olha que doido, ele sabia que saiu uma coisa. Simão logo se enfesa: o senhor está ficando doido? Olha em volta esse povaréu. Quem é que nós vamos descobrir quem botou a mão? Todo mundo botou a mão no Senhor, mas um botou e saiu algo de mim. Chega então aquela mulher com seu fluxo hemorrágico sarado. Um centurião busca Jesus à noite, escondido para que os outros centuriões não vissem que ele, um romano, buscava Jesus de Nazaré, o judeu. Chega escondidinho, bate na porta, aproxima-se e diz: mestre, meu servo está enfermo de morte em casa. Jesus se levanta para ir visitar o servo. Ele diz: não, mestre, eu não sou digno de que entres na minha casa. Mas diz daqui, que ele ficará bom, que eu creio. Jesus olha e diz: nunca vi em todo Israel fé igual a tua. Vá, teu servo está curado. E ele volta e o homem está saudável. Jesus então agia segundo o outro, não segundo ele. O rei respeitava a consciência do outro, respeitava a demanda do outro, Luiz, respeitava como o outro podia receber. O rei descia lá de cima e ia estar com o povo na rua e servia ao povo como o povo precisava, como o povo queria. Desce um homem da montanha com lepra, aproxima-se do mestre e diz: Senhor, limpa-me, eu quero ser limpo. E o mestre limpa o homem e diz: agora vá ao sinédrio e apresente-se ao sumo sacerdote para que você volte à vida. Naquela época, quem tivesse lepra era morto em vida. É preciso entender que o grande exemplo respeitava as consciências individuais. Respeitava o limite que cada indivíduo tinha para como receber algo. E nós que somos quase nada, impomos regras e mais regras para agir com o nosso semelhante, sem conseguir compreender este mecanismo. E isso daí nos leva a exigir e formar regras para o bem que vamos fazer. Eu vou te ajudar, hein? Mas só mais essa vez. Se você continuar nesse caminho, acabou. Eu não sou bobo. Mas desde quando servir torna-te bobo?
Desde quando ser útil e fazer o bem faz de você bobo? Mas eu sirvo, ele faz errado. Todos aqueles a quem Jesus serviu voltaram a errar. E voltaram muitos a adoecer. O bem não tem regras. O bem simplesmente é o bem. Agora, se o outro pega o bem que eu faço e joga fora, é problema da consciência dele. Não é um problema de consciência meu. Se a minha consciência me ordena, faça, sirva, ajude, aproxime-se, socorra, e se ele pega todo o seu socorro e joga lixo abaixo, o problema é dele. É só dele. Você não ficou miserável por ter feito isso. Você simplesmente está dizendo que está disposto a fazer pelo seu próximo aquilo que você acredita que deve ser feito e que você não tem poder de legislar como o outro vai receber. Isso é um problema dele. Quando você quer realmente fazer algo por alguém, você não dita regras, senão a do amor. Você já pensou? Se cada um que se aproximar, vou multiplicar pães e peixes. Mas só aqueles que acreditam em mim comerão. Os outros vão ficar com fome. Porque eu preciso que vocês acreditem em mim para que se alimentem. E o Cristo lá estava preocupado com isso. O amor manda dar de comer. Agora, se você joga fora o que o amor mandou você fazer, é porque quem recebeu não aprendeu a amar ainda. Mas a sua ação marca nele. E um dia fica ali aquele registro. Há uns séculos atrás, eu fui num curso de evangelização. Tempo que eu ia nos cursos de evangelização, Márcio. E nós fizemos esse seminário um dia de evangelização. E ali, eu falei já até isso aqui uma ocasião, num outro momento. Quando acabava o curso, vinha a melhor parte, as vivências. Onde as diversas instituições narravam as suas vivências. Sabe? Quando nós íamos contar algumas experiências que deram certo, alguns momentos emocionantes. Teve uma companheira que contou um negócio que, olha, meus irmãos, mexeu com a minha vida. Sabe aquelas coisas que você ouve assim, que você, que tum, faz aquele registro? Ela disse o seguinte: nós evangelizávamos num centro em Campo Grande, num lugarzinho ruim de Campo Grande, longe de Campo Grande. O centro era lá no final e tinha um acesso. E nós fazíamos a nossa evangelização sempre aos domingos de manhã. Um dia, me para na porta do centro um bêbado. Na hora que nós estávamos reunidos com as crianças, fazendo as musiquinhas, cantando as musiquinhas de evangelização, aquelas que nós cantamos sempre, para fazer ambiência e deixar as crianças felizes. Não tinha um homem no centro. Era eu e as crianças. E o bêbado lá fora, parado no portão. Eu fiquei nervosa, contou a orientadora. E depois ele meteu a mão no portão e entrou. Aí eu gelei. Eu comecei a pedir para todos os guias, os espíritos, amigos, alguma coisa, porque eu estava com meninos e meninas. Eu era a única pessoa adulta ali dentro, nos narrou a companheira. E o bêbado entra. E ele foi chegando perto, eu fui gelando. Falei, agora aconteceu uma desgraça. Quando ele parou perto de mim, ele começou a chorar. Eu já fiquei nervosa, porque eu achei que ele fosse quebrar as coisas todas. Ele estava chorando. Eu disse, o senhor está chorando por quê? Ele foi dizer assim, porque eu tenho 27 anos e fui evangelizado no centro espírita até 9 anos de idade. E nós cantávamos essa música na nossa casa. O tempo passou, eu fui embora. E vim parar aqui onde a senhora está vendo. Mas quando eu escutei essa música lá fora, eu lembrei da musiquinha que a tia cantava comigo quando eu era criança. E eu descobri quanto eu era feliz e o quanto eu estou perdido agora. Então o bem que a gente faz para os outros, aquilo que a gente faz, não se perde. Ainda que você se sinta um bobo, ainda que você se sinta um nada, ainda que você sinta que você jogou fora
todo seu mecanismo de auxílio, porque a consciência do cara não chegou ainda. E quando a gente vê essa narrativa que essa companheira fez, naquela hora a consciência do sujeito veio. Veio diferente. Veio com desejo de libertação, de retomar sobre algo que havia sido inserido nele. Ele só acessou aquela informação. Ninguém colocou aquela informação naquele instante nele. Ele já tinha aquilo de registro da infância. Então nós podemos fazer o bem hoje, servir a consciências doentias, profundamente doentias. Elas poderão e certamente não irão nos responder como esperamos naquele instante. Mas não se iludam. Um dia, aquilo que nós fizemos e que faz registro naquela consciência, ela vai acessar. Um dia ela vai dizer que eu ouvi certa vez alguém me dizer isso, e que naquela época eu ri. Eu ri daquilo. Mas hoje aquilo volta e volta com sentido, porque minha consciência andou um bocadinho mais. O difícil em nós sermos humanos é porque aparentemente somos iguais, né? Costumamos sempre repetir assim, somos farinha do mesmo saco, somos. Mas somos farinhas de medidas diferentes, de durezas diferentes, de sabores diferentes, ainda que nós estejamos no mesmo saco. E a sociedade não consegue se ajustar porque ela acredita que nós somos iguais, porque a gente acredita que todos somos iguais. E que se nós não somos iguais, eu sou certo e todos têm que ser iguais a mim. Todos têm que pensar igual a mim. Por que a gente é ansioso? A gente é ansioso, isso eu digo para mim que sou extremamente ansioso. Eu descobri que a minha ansiedade, ela está sempre que o outro não faz aquilo que eu acho certo. Olha que ilusão a minha, Márcio. Achar que para que eu seja feliz, o outro tem que fazer segundo eu acredito. Por que as relações se findam? Porque a outra pessoa deixa de fazer aquilo que nos agradava. A nossa consciência, que pode ser uma consciência certa, ou pode ser uma consciência enferma. Mas eu acho até que se nós tivéssemos uma consciência certa, justa, ainda que o outro errasse, nós persistiríamos só por entender que não é o momento dele, que se eu for embora, não ajuda essa pessoa em nada, só deixa ela piorar a sua existência. Eu costumo dizer aos companheiros e companheiras que deixam suas mulheres e seus maridos por aí, pelo caminho. Vocês deixam um saco com defeito para o outro pegar. Isso é covardice, não se faz. Não é? O outro pegar aquele processo todo e recomeçar. Então vamos aprender a lidar se der. Se o outro quiser, se nós quisermos, respeitando os limites próprios de cada um. E para nós encerrarmos, vou acabar na hora hoje, sem adiantamento, pode ficar tranquilo, assim eu acho. Por que essa pergunta é fabulosa. Vou até pegar o livro na mão. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de representar como sendo a certa? Qual é o indício que diz que uma religião é melhor do que a outra? Esses são bobos não, Márcio. São mole não. E eles respondem assim: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. A doutrina boa é aquela que te dá liberdade de mostrar o que você é, sem que verdadeiramente você tenha que fazer o que você é. Veja bem, mostrar o que você é para corrigir. Não quer dizer mostrar o que você é e fazer o que você é. A doutrina boa é aquela que consegue ouvir os seus limites, ouvir os limites da liberdade, descobrir até onde você pode ir, ouvindo aquilo e tentando sinalizar a você mecanismos para que você aumente o seu poder de ser livre. Essa é a doutrina. Não é aquela que forma
hipócritas e os falsos. Não é aquela que forma indivíduos que, quando entram ali adentro, quando adentram a casa espírita, mudam de personalidade. São indivíduos de dupla personalidade. Aí, essa religião, que ajuda muitos, não ajuda esse. Não auxilia esse. A melhor religião é aquela que permite que você viva sem máscaras. Que você consiga existir sem máscaras. Mas sem que essa ausência de máscaras implique sofrimento ao outro, agonia ao outro. Dizer que eu tenho vontade de roubar você não quer dizer obrigatoriamente que eu quero roubar você. É só um sentimento que eu tenho em mim. Aí você vem na casa espírita e alguém fala assim, eu tenho vontade de roubar essa sua bolsa vermelha, cheia do dinheiro. Aí você vai e fala assim, não volto nunca mais lá, porque a pessoa falou que sente vontade de roubar. E tem aquele que está esperando ali fora que não te falou nada que roubou a sua bolsa. Como funciona a vida? Como é a vida? Mas vamos agir correto. Meu irmão, por que é que você tem tanta vontade de roubar assim? Eu não sei, eu gosto tanto, eu queria tanto ter uma bolsa. Não, peraí, eu tenho 20 bolsas em casa, não precisa roubar não. Leve a minha, de graça. Vou te dar. E olha, toda vez que você sentir o ímpeto de tirar algo, me procure. Vamos procurar os outros e vamos ver se nós não podemos resolver esse ímpeto de outra forma, até que você vença este súbito, este desejo, esta vontade. Mas nós formatamos regras. A gente se assusta com o diferente. O dia que entrar, eu fico imaginando o meu sonho num centro espírita, amado. Eu digo que começa a entrar gente doida aqui dentro, sabe? Gente diferente, gente esquisita, mais do que nós, e que se mostra, e que nós podemos receber os esquisitos de meu, você vem no lugar certo. Nós vamos ajudar você a encontrar serenidade na sua vida. Não encontramos não, mas estamos no caminho. Então vamos todo mundo junto para nós tentarmos fazer isso daí. A gente fala assim, eu gosto tanto de ir na casa espírita, é tão silencioso, mas eu tinha vontade que um dia um gritasse, tô doido. É sinal que a pessoa está vindo aqui, ela está conseguindo cair a máscara. Não quer gritar aqui fora? Grita lá fora no atendimento fraterno, pode gritar, as meninas são ótimas. Pode falar, e a gente vai começando a se mostrar. A gente está vendo, tivemos aí há 60 dias, rapazes de 20 anos que tiraram a sua vida, suicidaram. Aí todo mundo fala assim, mas como é que pode um menino de 20 anos tirar a sua vida? Pode. É uma consciência, às vezes, apertada e que não consegue encontrar um lugar para se manifestar, para se fazer ouvir, para dizer a verdade de si, para falar de si, procurar remédio, procurar ajuda. Aí a gente passa uma vida, porque nós passamos a vida preferindo não ouvir a verdade do outro. Né? Não, eu não quero ouvir. Ainda usa aquela frase, não estou preparado para saber disso. Quando você fala que não está preparado para saber disso, você está limitando o outro a ficar aprisionado dentro dele mesmo. Então aprenda, comece a se preparar, você só vai se preparar ouvindo. Igual o cabra que fala assim, fulano adoeceu, está hospitalizado. Não, gente, compro o bolinho, mando um doce, mas hospital não é comigo. Não é com você até a hora que você se internar. Aí você vai ficar assim, mas ninguém vem me ver, ninguém me vê, mas eu não estou preparado. Então, mas você tem que começar a pensar sobre esse processo. Mudar esse mecanismo de consciência. Entender, deteste ir a velório, aprenda, o seu está chegando. E você vai chegar forçado lá. Entendeu? Eu não suporto o velório. É como se você não vai morrer. A pessoa, quando ela fala que ela detesta, não, mas no meu vai ser horrível. Se você não se acostumou a ir vivo, morto, então vai ser uma doideira. E olha, tem registro de livros que o defunto acompanha o velório inteiro. Ainda vê a hora que ele entra e a areia cai em cima. Porque são pessoas que têm dificuldade. Lá, irmão Jacó, não voltei. Narra isso. Eu fui seguindo meu enterro, chegamos na sepultura, estava aberta, eu caí, me jogaram ali dentro com o corpo, eu fui. E jogaram terra em cima de mim, e eu fui ficando nervoso, sem ar, eu só pensei o quê? Eu rezei, eu lembrei da oração. Eu lembrei que se eu rezasse, aí rezou e saiu do negócio, mas ficou na área ali do velório um tempo.
Então são vivências de consciência, de mudança, mas que vêm com a lógica, com a razão. Quem não odeia ir ao hospital visitar enfermo é porque acha que não vai adoecer nunca. Então pense sobre isso, pondere na sua consciência, eu vou adoecer. E vai ser muito ruim ficar fechado um mês naquele quarto só com mamãe. E mamãe também enjoa. E eu vou querer alguém lá para me fazer rir. Eu detesto ir a velório. Ninguém gosta. Eu não conheço ninguém que gosta. Eu sou obrigado a ir porque eu moro 2 ruas depois do cemitério, no Portinho. Então eu já passo, pergunto quem é o morto. Eu nem pergunto mais, já vejo aquela plaquinha de giz que tem lá dentro. Aí que eu conheço de defunto, já entro uma rezadinha e já sigo. Teve uma semana que eu fui em 3 enterros, bati meu recorde. Aí já comecei a sair pelo caminho contrário. Eu falei assim, não, se eu passar aí pelo cemitério, tem um lá que eu já conheço, eu já vou sair. Mas nós vamos, quando morre no centro, o que a gente faz, Márcio? Liga logo, vai todo mundo para lá, e canta, e reza, e canta, e reza, e reza, e canta, e reza, e canta, e canta, e reza. Daqui a pouco está todo mundo bem, falando, o defunto já deve estar bem aqui, vamos continuar cantando e rezando. A gente sofre, mas é um processo de libertação. Então, uma boa religião é aquela que te liberta na verdade. Agora, descobrir a sua verdade não quer dizer que não tenha que ser feito nada para ajustá-la. A gente fala assim, eu sou assim. Tá bom. Mas assim tá ruim, você não acha? Então, já que você descobriu que você é assim, comece a descobrir uma forma de ser assado. De melhorar um pouquinho o tempero, porque isso está fazendo mal a você, que é o seu mecanismo existencial. Agora, isso é uma coisa que só a gente vai fazer. É uma ilusão. A gente vem no centro espírita e fica assim, Jesus, tira de mim esse egoísmo, tira de mim essa. Não tira, ele não botou, como é que ele vai tirar o que ele não botou? Você que botou isso lá. É um processo que você tem que tirar, é um processo que você vai fazer. Jesus me orienta, como eu faço para resolver isso? Bons espíritos, me mostrem percurso. E eu terei que fazer para dar liberdade à minha consciência. E eu diria mais, para dar serenidade à minha consciência. Porque o pior de que nós não termos uma consciência livre é nós não termos uma consciência serena. É nós vivermos com marcas e opressões que nós mesmos colocamos, que nós mesmos fazemos em nós. Então que a gente viva ou se esforce nessa liberdade de consciência e nós retornaremos aqui daqui a 15 dias para continuar com o trabalho que o senhor também. Aí nós vamos emendar o babado com o livre-arbítrio. E olha, livre-arbítrio é com gente doida, hein? Mexe com a gente pra caramba, hein? Que Deus nos abençoe e nos guarde.